a palavra que permeia a vida e a história. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão? Nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não. Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Mateus nos coloca nesse caminho para a Páscoa diante das nossas práticas, ao qual somos muito cuidadosos e são práticas importantes. Mas para o discípulo, não é a prática que o define como algo igual ao mestre, mas é o seu proceder que define ao mestre. E talvez pareça alguma coisa estranha, mas muitas vezes em tempos marcantes da nossa fé, como a Quaresma, a preparação para a Páscoa, a gente fica um pouco obcecado por cumprimento de alguns protocolos. São importantes, sim. Mas esse tempo todo é quase que olhar toda a nossa história, e ver se ela tem um pouco de Deus. Esse é o grande desafio, porque estar com o noivo é celebrar esse caminho de forma festiva e não celebrar desse caminho simplesmente como algo que não nos faz sentido. E muitas vezes a vida é um pouco assim, Fazemos tantas práticas religiosas, mas não nos faz sentido. Diante do nosso vazio, diante das nossas angústias, diante das nossas falências, sentimos muitas vezes até abandonados. Não, a fé, ela não pode nos suscitar um senso de abandono, mas a fé nos deve suscitar um senso de companhia. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Por isso, não estamos enraizados em práticas, mas estamos enraizados numa conduta. E é a conduta de Jesus que é o norte do nosso olhar. Claro que Mateus apresenta a figura de João. João é uma figura, vamos dizer, severa, com machado, a foice na mão. Mas esse não é o jeito de Jesus. Jesus não está com o machado, com a foice. Jesus está, de fato, trazendo o reino de Deus entre nós, com cada atitude, cada gesto, cada olhar, com cada um que se encontra pelo caminho, ele vai estabelecendo a potência, a força, a maneira do reino, a maneira de Deus. E penso que esse é o grande desafio, esse caminho para a Páscoa. Cada vez mais temos o jeito do reino de Deus. Mas qual é esse jeito? Fosse fácil cumprir ritos ou cumprir algum tipo de protocolo, seria fácil demais. Mas a fé não importa simplesmente fazer isso ou aquilo, porque nos pode fazer totalmente sem Deus. Talvez e feche o caminho de oração com a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. O fariseu bate no peito porque reza, faz jejum 2 vezes por semana, paga o dízimo de tudo, reza, e diz ele: não sou como este ser inferior que está aqui do meu lado, que é o cobrador de impostos. É cumpridor de tantas coisas bonitas na fé, mas tão pouco capaz de olhar para o outro como semelhante, olhar para o outro como irmão. Ou talvez podemos fazer a outra ponte, do Pai misericordioso de Lucas. O Pai, como centro de tudo, abraça, beija. O irmão mais velho, que é cumpridor de tudo, sempre esteve em casa, sempre fez suas obrigações, destrói o irmão com palavras. Talvez essa é a grande tensão que Jesus sempre traz. Não se apegue a ritos,
mas se apegue a ter o coração como o meu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.